É preciso tomar uma decisão para evitarmos o pior. Ou seja, é preciso que haja conserto para que as consequências não nos sobrevenham do nosso pecado, porque o pecado ele deixa sequelas. O pecado ele traz para nós a morte, né? A morte espiritual é o que estava vivendo aquele povo, né? Em razão da prostituição espiritual, ou seja, de adorar outros deuses, em razão de dar as costas às leis do Senhor, aos seus mandamentos, a coisa foi chegando ao ponto que chegou. Despertou em Deus o seu juízo, e o juízo veio sobre a casa de Deus. Então, Deus está sempre pronto a perdoar. Por isso que ele levantou Jeremias. Não apenas advertiu, como disse, olha, se vocês se arrependerem, né, a realidade de vocês, em detrimento do que está sendo anunciado, pode mudar, mas vai depender de vocês. Né? Então, o texto de Lamentações 3, 21 a 23 mostra isso, quer trazer à memória o que pode nos dar esperança. Né? Ou seja, o que Deus deseja é que a gente traga à nossa memória o que nos traz esperança, não o que nos traz destruição, nos traz falsas esperanças. Né? Acreditar que vamos, à luz desse mundo, nos tornar poderosos, ricos, influentes, né? Amigo de todos, né? É uma esperança falsa, porque uma vez servindo a Deus, uma vez seguindo a Deus, as consequências é de sermos perseguidos, né? Como foi o povo judeu, né? Lá na Pérsia, né? No tempo de Esther, né? E porque a nossa proximidade de Deus é inimiga, né, do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Então, andar por esse mundo carregando a imagem e semelhança de Jesus nos remete a uma hostilidade, a adversidades, a perseguições, né, a descasos, né, e, portanto, nós temos que estar firmes no Senhor. Né. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Nós cantamos isso, né? Nós cantamos isso, temos que nos apropriar disso, de que as misericórdias de Deus, elas são infinitas, mas a justiça de Deus se faz presente quando há necessidade. E foi o que aconteceu aqui com o povo de Israel. O profeta declara que é melhor pensar no que traz esperança. Agora, diz ele, nossa esperança é a misericórdia do seu povo. O sofrimento do povo era a consequência do seu pecado, pois se tratava de um castigo. Por isso não havia do que se queixar. Havia sim o que ser mudado, porque o Senhor não castiga de bom grado. Nós vimos isso, né? Lamentações capítulo 3, versículo 33, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Então por que ela vem? Ela vem para educar o povo, para fazer com que o povo de Deus retorne ao seu caminho, retorne ao seu caminho, ao caminho certo, que é o caminho de amor e de misericórdia de Deus, ou seja, é um chamamento à realidade. Deus está nos chamando à realidade. Olha só a condição de pecador que você está. Olha que você está indiferente a mim. Olha que você anda na vida como se eu não fosse necessário a você. Agora, as consequências virão e Deus está tentando nos preservar das consequências do pecado, do caminho mau. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. Né? E o melhor não está naquilo que eu acho, mas o melhor está naquilo que Deus acha e tem para mim. Essa é a nossa confiança em Deus, de que Deus tem o melhor para nós, de que os caminhos dele são os melhores caminhos. Né?
portanto, eles nos conduzirão à vida eterna. Se não reconhecermos nossas transgressões, não seremos capazes de buscar em Deus suas misericórdias. Portanto, não se deixe enganar. Uma prática religiosa de ir e vir ao templo não nos torna isentos da justiça de Deus, se nós não andarmos fora do templo, fora, né, da nossa vida religiosa, de maneira aleatória à vontade de Deus. Temos que ser fiéis a Deus dentro e fora, ou seja, temos que estar sempre carregando a imagem de Jesus na vida. Né? Esse é o chamado de Deus, essa é a advertência que Deus faz através de Jeremias, né? Essa é a advertência que Deus está fazendo através de mim e para mim. Isso é importante. Quando o arrependimento chega, a regeneração do ser acontece. O fruto da verdade se revelará em nós, em nossas vidas, como fundamento para toda a existência. E Jesus é a nossa verdade. Então, quando o arrependimento chega em nós, a regeneração do nosso ser acontece. O fruto da verdade se revelará em nossas vidas como fundamento para toda a nossa existência. É Jesus, e Jesus é a nossa verdade. Ou seja, o nosso fundamento é a verdade, e Jesus é a verdade. Ele disse isso acerca de si, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ainda disse que ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus se intitulou, se autoafirmou sendo a verdade. E ainda disse que ele era o único caminho que levava o homem a Deus. Acerca de si, Jesus disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O autor da lição, ele faz algumas afirmações muito próprias quando ele diz que a certeza do cumprimento das ameaças de Deus sobre a desobediência deveria levar o povo ao arrependimento. Ele diz que o problema é que Judá cometeu adultério espiritual e cometeu adultério quando buscou seus vizinhos pagãos em vez de obedecer a Deus e clamar a ele por segurança. Buscou segurança em mãos humanas. Quantos de nós não achamos que a nossa segurança está no dinheiro, está nos bens? Quantos de nós conseguimos servir a Deus, né, abastecidos financeiramente, mas se a privação chegar, se a falta do dinheiro acontecer, nos desesperamos e sentamos à beira do caminho como sentou o jovem rico, que não podia se desvincular das suas riquezas para servir a Deus. Bom, que triste situação de um povo que poderia ter vitória, colheu os resultados das suas escolhas erradas, afastou-se do Senhor e perdeu a sua proteção. Muitos são infelizes porque o lugar de Deus em sua vida é ocupado por valores secundários, mas ainda há tempo de voltar para o Senhor, ainda há esperança. Lembre-se, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, o versículo-chave que termina esse raciocínio do nosso autor da nossa lição é que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Foi isso que o jovem rico não viu. Foi isso que o povo de Judá não viu. E por conta disso, consequência de não ter visto, pecaram, e por terem pecado, trouxeram sobre si o juízo de Deus. E o juízo de Deus ainda foi uma medida de salvação para aquele povo. E aquele povo se converteu dos seus maus caminhos. E Deus o retirou do exílio, né?
Lembremos de Neemias, que foi lá restaurar os muros da cidade de Jerusalém. Deus permitiu, né, que Ciro, né, que era o opressor, o rei daquele momento, permitisse que Neemias fosse a Jerusalém reconstruir os muros, Esdras reconstruindo os templos, o povo retornando ao seu local de origem. Tudo isso por intervenção e misericórdia de Deus. Ou seja, apesar do juízo de Deus, a misericórdia de Deus os alcançou. E aquele povo volta quebrado, volta arrependido. E quando se reúne com Esdras, quando se reúne no templo, né, reconstruído por Esdras, na cidade fortificada, murada por Neemias, aquele povo volta a ler a lei do Senhor, volta a buscar a vontade de Deus para a sua vida. Meus irmãos, que Deus nos permita, antes que venha o juízo, nos arrepender do nosso mau caminho e, portanto, seguir a Deus, né, na beleza da sua santidade, porque Ele não tem prazer em nos corrigir, né, de forma tão dura. Fiquem na paz de Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Leia o capítulo 3 do livro de Lamentações de Jeremias, se possível for, leia todo o livro de Jeremias e leia todo o livro de Lamentações. Vocês entenderão melhor Deus e o seu sentimento, o que passou o profeta Jeremias, né? E fujamos, né, das consequências dos nossos pecados, nos arrependendo do nosso pecado, né? Assim eu desejo a todos nós. Fiquem na paz de Deus. Vamos fazer uma oração terminando. Senhor Deus, muito obrigado pelo momento que passamos aqui. Nos despedimos agora na tua santa e gloriosa paz. Em nome de Jesus, abençoe os nossos irmãos, os nossos ouvintes, que o Evangelho de Jesus se torne uma realidade para hoje na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.